Fala pessoal, esse daqui é o Workshop de Profissões do Novo e a gente vai tentar trazer aqui para vocês um pouquinho do dia a dia de diversas profissões. Meu nome é professor Felipe e eu estou juntamente aqui com a Thalita, a nossa orientadora educacional e psicóloga, onde nós vamos receber aqui diversos convidados para falar de suas profissões. Olá, Thalita. Olá, boa noite, né? Muito prazer também estar aqui nesse workshop. Nós programamos, na verdade, uma semana aí de palestras, né, para os nossos alunos. E por quê, né? Porque, na verdade, eles estão na escolha profissional. E como eu trabalho diretamente com eles estão cheios de dúvidas, né? Eles não sabem exatamente o que eles querem. Então, eu faço esse trabalho também de orientação vocacional, buscando realmente o autoconhecimento para que eles entendam, né, as profissões que existem, para que eles entendam também qual é a escolha, a questão de carreira. Então, nós fazemos esse trabalho e aí nós também, né, agora, né, nós vamos começar com essa semana aí para que eles entendam um pouquinho melhor de algumas profissões que eles mesmos estão buscando, tá bom? E hoje nós vamos começar, né, com a Laura. A Laura Maniglia Pucinelli Diniz, né, que é juiz de direito, formada pela USP, né, de São Francisco, que vai trazer algumas questões aí para vocês. E o Gustavo Saad Diniz, que é formado pela Unesp de Franca, né, também professor universitário, e que está também militando na área aí de direito, né, na área de advocacia. Muito prazer, viu? Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. E aí, nesse momento, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa história, né? Conta para nós como foi essa trajetória. Entrar na faculdade, esse comecinho aí, porque é muito diferente do que é hoje, né? Conta um pouquinho para nós. Bom, nós somos casados, né? Somos pais de alunos até do novo colégio. Seguimos nós dois a área jurídica, a área do direito. E desde o começo, a gente, falo por mim, depois ele deve falar também, tinha uma tendência na escola a gostar mais da área de humanas. Então, história, português, literatura, geografia, me atraía bastante. Eu era leitora quando era adolescente, minha mãe me estimulava muito a biblioteca municipal da cidade. E assim eu fui tomando gosto pela área de humanas, e eu acho que foi uma tendência natural escolher o direito, entre outras, né? Tem outras profissões também ligadas à área de humanas, mas o direito te dá um leque de opções de profissão muito grande. Então, eu acabei optando pelo direito na expectativa de, ao final da faculdade, me interessar por alguma carreira jurídica e seguir profissionalmente nesse caminho. Para mim também teve um pouco disso pela tendência, né, pelo gosto por matérias humanas, por história, geografia. Sempre fui apaixonado pela palavra, pela leitura, pela língua portuguesa. Isso sempre me encantou. Também outras línguas depois, né, fui atrás. E não que eu tenha, assim, eu tenho uma família de tradição jurídica, mas não que eu tenha deixado de pesquisar as outras áreas. Eu fui atrás, eu fui ver engenharia, eu fui ver medicina, para conhecer minimamente e ver se eu estava fazendo a escolha certa de seguir esse caminho. E tudo me levava sempre ao direito, me levava sempre a esse caminho das áreas humanas, né? Então, isso é muito importante quando você tem uma tendência muito grande à história, à geografia, e era isso, era o que eu gostava, sempre gostei. E acabei, acho que fiz a escolha certa, né? Mas eu queria acrescentar uma coisa que me ocorreu, até pensando aqui no professor Felipe, quando eu me dei conta que eu queria a área de humanas, né, essa área de concentração, área de humanas, e eu pensava, para eu ser competitiva, eu não posso só saber e gostar dessas matérias ligadas ao direito, né? Geografia, história, literatura. Eu também tenho que gostar das matérias de exatas, de biologia, porque se eu não me empenhar e não for bem nessas matérias, eu não consigo, eu não vou ser uma candidata competitiva.
E física, professor Felipe, era o meu calcanhar de Aquiles. Eu tinha uma dificuldade enorme com física. Então, eu peguei física como um desafio. Eu falei, se eu preciso me dedicar e aprender a gostar. Física não pode ser um entrave para mim. Além de desempenhar bem meu trabalho como aluna, eu preciso gostar da matéria, ela precisa me cativar. E eu fui estudar física, participava dos plantões de dúvida da escola, tinha grupo de estudo, e acabei gostando bastante. Eu me lembro que na prova da FUVEST, a prova de física era muito indutiva, a gente tinha que, ele partia de uma questão concreta, e a gente tinha que ir extraindo a fórmula, até ficar com a fórmula pura. E as questões foram todas assim. E eu tirei 9,5 na prova de física. Então, foi a física que me colocou dentro da faculdade. Não foram as outras matérias, que eu fui bem mediana. Mas a física foi um desafio. Depois, agora, eu já esqueci tudo. Mas me serviu muito, eu tenho muita gratidão. Mas muitas vezes o pessoal confunde um pouquinho, né? Deixa de gostar da física quando o problema é a matemática. A física é muito bacana, é só você conversar, você fala de física. O problema da física é a matemática. É bacana. E essa questão, assim, o direito, ele tem uma tradicionalidade aí de muita gente, não, vou fazer direito, né, desde criança. E aí vocês mencionaram um pouquinho disso, dessa facilidade com humanas e tudo mais. Quando vocês iniciaram, né, uma vez que tiveram a decisão por fazer direito, quando vocês iniciaram a faculdade, era aquilo que vocês esperavam do ponto de vista de curso? Olha, eu não imaginava, embora eu sempre quisesse, eu não imaginava que eu fosse conseguir entrar na faculdade que eu sempre sonhei. Então, ela era mais do que eu imaginava. Eu falo para o Gustavo que a faculdade toda, eu andava lá, subindo as escadas. A gente tinha a opção de ir pelo elevador ou pelas escadas. E a faculdade tem uns vitrais lindos, porque até o fim do ano, do último ano, eu ainda aspirava e me realizava de ser uma aluna ali da faculdade. Ela me proporcionou muito, ela abriu minha cabeça, eu tive amigos de todos os lugares, inclusive uma aluna que veio da África, de uma ilha africana, que fala português, ela era aluna também. A faculdade tinha várias comunidades, então tinha, por exemplo, a comunidade de cidadania, os grupos de estudo. Ela foi muito acolhedora. Os professores também formavam comissões, e eu acho que deve ser assim ainda hoje, né? É tão bom quando a faculdade te dá uma formação multidisciplinar, te estimula a estudar línguas, a ter uma formação para além daquele curso específico. Então, a faculdade foi muito além do que eu esperava. Eu saí de lá mais preparada para a vida mesmo, não só para seguir uma profissão, né, que eu queria alcançar, mas ela me deu uma visão, uma formação bem ampla. Achei que foi muito bom. Para mim também, eu só posso dizer que eu tenho ótimas memórias, ótimas lembranças da Unesp como um lugar que me construiu como pessoa, como profissional. Ela atendeu as minhas expectativas, e embora sempre a gente tivesse que fazer muito por onde, o aluno da Unesp, ele tem que ter um autodidatismo muito intenso, mas isso também nos faz olhar o mundo jurídico com uma perspectiva diferenciada. Então, a Unesp acaba até hoje tendo um papel social muito relevante aqui na região, pela formação das pessoas, pela formação de material humano, de massa crítica muito intensa, né, e cumprir um papel de universidade pública que ela cumpre, né. Então, eu também atendeu as minhas expectativas, superou, fiz grandes amigos, conheci muita gente de fora, porque embora eu tenha ficado em Franca, estudado em Franca, a Unesp ela atrai ainda gente do estado inteiro, do país inteiro. Então, a maior parte dos alunos são de fora, então você acaba tendo uma perspectiva até interessante, porque você passa a ver a sua cidade com o olhar de outras pessoas, né? Então é bem interessante, bem bacana isso daí. Uma pergunta que eu acho relevante, né? Que muitos alunos também questionam morar fora, né?
Porque aí vai sair de perto dos pais, desse acolhimento dos pais, vai para um outro ambiente, né? E a Laura morou, né? De certa forma. Como foi essa experiência aí? Então, eu saí, eu tinha 17 anos, porque eu não fiz cursinho, eu saí do terceiro colegial, eu já era uma aluna adiantada, então eu tinha acabado de fazer 17 anos, eu sou de outubro, 2 meses, 17 anos e 2 meses eu saí para morar em São Paulo. Meu curso era noturno, eu entrei no curso da noite, então meus pais ficaram assustados, eu acho que eles foram muito corajosos de me deixar ir. Eles tentaram me proteger, no começo eu morei num pensionato, tinha outras meninas que iam para a faculdade comigo, e ali a gente foi se virando. Morar fora é uma experiência maravilhosa, a gente se realiza muito ali, porque você precisa ter autonomia, precisa desenvolver rapidamente, né, várias habilidades para você conseguir sobreviver, para você fazer amizade, não ficar sozinho. Às vezes a gente sente muita saudade, é difícil, mas eu acho que faz muito bem para todo mundo sair, até na parte de alimentação, você aprende a comer coisas diferentes, né? E, nossa, foi difícil, às vezes era sofrido, eu sentia falta da minha família, mas eu não troco por nada. Espero ter que os meus meninos, né, a gente está preparando isso para que, se eles tiverem a oportunidade de sair, com um mínimo de maturidade para isso, também se a gente sentir que não tem maturidade vai ficar, mas se tiver um pouco, se mostrar para a gente que já está apto a sair, vão sair também, que eu acho isso muito enriquecedor para o aprendizado e para o crescimento do jovem. Sem dúvida mesmo. Então é importante esse momento também, né, de sair, de estar, né, vivendo um outro ambiente aí, né? E nós percebemos que alguns, às vezes, têm um pouquinho de medo, né, de sair de pertinho da família. É normal. Próximo, né? Conta para nós também, assim, dentro da faculdade ali, né, as matérias, as disciplinas, vocês tiveram dificuldade? Como que foi essa convivência, né? Porque são disciplinas diferentes também do habitual, né? Como que foi? No campo do direito, o primeiro ano ele é sempre muito desafiador, porque são matérias mais gerais, que a gente fala assim, de orientação geral do curso, né? Filosofia, economia, algumas matérias que elas acabam sendo desafios, né? A gente brinca que se você passa do primeiro ano, vai até o fim. Está mudando um pouco, os currículos têm mudado, mas tem essa perspectiva. Depois, acaba a vocação do aluno, a tendência dele de pender para uma determinada matéria também acaba acontecendo, né? Você tem, o direito é um universo muito grande e você pode procurar matérias, assuntos que sejam de especialização, né? Alguns assuntos que sejam de vocação, alguns assuntos mais gerais e mais horizontais no conhecimento que possam te permitir prestar um concurso público, como é o caso da Laura. No meu caso, eu diferentemente dela, eu fui para matérias mais de especialização. Então, desde o começo, eu me encantei por algumas matérias mais ligadas ao campo privado, ao campo das pessoas, dos negócios, né? E assim me especializei, fui estudar mais a fundo e fiquei... não que eu tenha deixado de estudar o resto, estudei, conheço, porque eu vejo a necessidade de um conhecimento técnico sistêmico, né? Inclusive para poder dar aula, como eu dou hoje. Mas, de qualquer modo, eu fui para a especialização. Então, a gente acaba sendo testemunhos, assim, da multiplicidade de alternativas que o direito te traz, né? Muito interessante isso mesmo, né? E durante a faculdade, como que foi essa questão da carga da leitura, né? Porque muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, o material destinado ao vestibular, ele vem muito preparado para o aluno, né? Então, é um conhecimento muito específico que você precisa ali ter para formular diversas questões que são características do vestibular. Quando a gente trata de uma formação profissional, né, durante uma graduação,
esse conteúdo ele é muito mais espalhado, né? É difícil você juntar, né? Um pouquinho entra aí o que o senhor comentou a respeito de você ter que ser autodidata, né? Como que foi essa relação do direito que ele precisa te treinar para uma carga de leitura muito intensa, né? Um processo, ele tem aquele famoso calhamaço ali, hoje, embora alguns digitais, imagino eu, mas é um treinamento de leitura em pouco tempo, né? Como que foi essa questão durante a faculdade? Então, é como tudo na vida, né? Tinha matérias mais atraentes que você lia com bastante prazer e acabava se aprofundando, buscando leituras complementares naturalmente, e tinham coisas maçantes, difíceis, longas. Como acho que em qualquer profissão, né? As pessoas têm mais afinidade numa área ou na outra. Nossa área é bastante extensa, então é atraente numa parte, não muito na outra, mas a gente vai enfrentando. E como ele disse, dependendo do que você almeja lá na frente, ou você abre o leque e procura uma formação mais abrangente, para você depois conseguir dar vazão às soluções que você precisa encontrar na sua profissão, ou você se especializa. E aí fica na pós-graduação, por exemplo, você não precisa estudar aquilo que você não gosta. Você pode trabalhar mais na área que você tem afinidade, por exemplo, direito ambiental, direito agrário, direito público, por exemplo, ou não, em direito empresarial, comercial, como é o caso dele. Eu, por exemplo, não gosto de direito comercial, ele é especialista no assunto. Então, para ele, um assunto que é muito tranquilo, para mim é muito maçante. Ele dá aulas de falência, de sociedade anônima. Não sei nada desse assunto. Quando eu preciso saber, eu preciso estudar. Então, é natural. A gente, né, busca na profissão, assim como também já é na escola, enquanto estudante, se dedicar mais àquilo que a gente gosta. Mas nem tudo... A vida não é assim, né? A gente também tem que fazer coisas que não é sempre que a gente gosta, mas tem que fazer. Tem que enfrentar, tem muito material, tem que estudar, tem que ler, buscar fontes diferentes, não ficar... assim, e hoje tem muita alternativa. A grande questão, gente, é que as tecnologias proporcionaram alternativas que no nosso tempo não tinha. Então, você tem uma variedade de videoaulas, uma variedade no YouTube, uma variedade de livros disponíveis que a gente não tinha acesso, hoje está tudo digitalizado, e o acesso é muito grande, então tem que aproveitar as oportunidades. Naturalmente, você tem que estudar aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, tem que ir atrás, né? E não não se descolar de outros assuntos, procurar uma formação humanista, uma formação mais completa. Então, não deixar, quando você se envereda por um assunto técnico, isso não vale só para o direito, mas quando você envereda por um assunto técnico, procurar também entender um pouco da psicologia, porque como advogado, eu preciso entender a psicologia do que o meu cliente está passando, quando ele está diante de um divórcio, por exemplo, né? Quando eu estou diante de uma pessoa, como a Laura falou, eu lido com empresas, né? Quando eu estou com uma empresa em crise, eu preciso entender a psicologia da empresa em crise, a economia da empresa em crise, a economia do país, o que a gente está passando. Então, minimamente, você tem que ler tudo, um pouquinho de psicologia, um pouquinho de economia, um pouquinho muito de geografia, muito de história, né? E literatura, porque, afinal de contas, a gente trabalha com a palavra, né? Trabalhamos com a palavra bem empregada. Até para você brigar, você tem que brigar com ética, com decência, né? Com correção, com parcimônia, sabendo que o outro lado também tem sentimentos, que a outra pessoa, enfim. Nós, do direito, ao contrário do que as pessoas pensam, só briga. Não. O nosso papel é de pacificação social. Então, para você pacificar, você precisa conhecer o mundo, conhecer a poesia, a palavra, enfim, tudo isso que eu estou falando. Sim, e essa multidisciplinaridade, muitas vezes o aluno ele não tem tempo, né, nesse período curto do ensino médio de atingir. Infelizmente é algo que vem com a maturidade, que muitas vezes as universidades, por colocar em contato com pessoas distintas, né, de histórias diferentes da sua, de realidades diferentes da sua, de países, né, às vezes diferentes, acaba nos permitindo ter essa formação, né, e isso é natural.
Uma coisa que eu acho que seria bacana se vocês pudessem comentar um pouquinho para a gente é a respeito dos, né, dos caminhos que podem ser seguidos dentro do direito, né? Vocês já mencionaram um pouquinho disso, mas fica muito na cabeça, imagino, do aluno que não tenha contato com pessoas da área de direito, de que você saiu dali e você vai se tornar advogado, né? E esse leque, ele muitas vezes ele passa longe da OAB. Então eu queria que vocês mencionassem um pouquinho quais são as possibilidades ali, né? Estou com um diploma de direito na mão. Quais são os caminhos que eu posso seguir? Eu posso tirar a OAB e prestar um concurso? Eu não preciso da OAB? Como é que funciona esse processo na carreira de vocês? Bom, como eu disse anteriormente, a gente acaba sendo o testemunho das possibilidades, né? A Laura encaminhou para o concurso. Eu já fui para um campo privado de advocacia, né? Então, formei-me em direito, passei na OAB, peguei a minha OAB e fui advogar. Mas eu também sempre tive uma inquietude muito grande com o estudo especializado, eu sempre quis dar aula, né? Então, eu fui fazer uma pós-graduação, fiz um mestrado aqui na Unesp, não satisfeito, eu fui atrás, fiz línguas para poder passar num doutorado, e fiz doutorado, e depois prestei um concurso e fui ser professor. Então, hoje eu sou professor na USP, no curso de Direito em Ribeirão Preto, né? Mas, além disso, quer dizer, que é o nosso aqui, você tem a possibilidade de outros concursos públicos, que tem vários, né, de carreiras públicas ligadas ao direito, como Ministério Público, para ser promotor, para ser procurador da República, né, que é no campo federal, tem o juiz federal também, tem o delegado de polícia, advogados públicos, defensores públicos. Então, assim, uma gama de concursos, muitos outros concursos para ser funcionário do fórum, escrevente, alguns para você crescer na carreira de escrevente, você também precisa ter direito para depois virar assessor, assistente, né? Então, é um leque enorme, realmente. No meu caso, assim que eu entrei na faculdade, se eu tivesse que ser advogada, necessariamente, eu não teria feito direito. A advocacia nunca me atraiu. Eu queria concurso público desde sempre. Então, o direito também te encaminha para isso. Eu não quero advogar, não é a minha praia, não nasci para isso. Tá bem, então você pode prestar concurso e vai ser feliz em outra área completamente diferente. O único que tem, o que tem de igual é que a gente lida com as mesmas leis no Brasil, né, com as mesmas teorias, as mesmas decisões, que a gente chama de jurisprudência, mas são carreiras completamente diferentes. E você pode usar também o direito de modo complementar, porque nada impede que você seja, por exemplo, um médico, que depois complete sua formação com direito e vá ser um legista, um perito legista, né? Você seja um engenheiro que faz direito para complementar o seu estudo no campo do direito. Então, administrador de empresa. Administrador de empresa. Os administradores de empresa costumam fazer direito também como complementação. Jornalistas. É muito conveniente que o jornalista que vai lidar, por exemplo, com o assunto de CPI, ele precisa entender de direito, né? Ele vai ter muito mais objetividade e clareza no que ele fala, no assunto que ele vai assumir, que ele vai debater como jornalista, se ele tiver feito também direito. Existem delegações de cartório que você pode ter, então os cartórios aí, o pessoal reconhece firma, que faz uma escritura, registro de nascimento, etc., você tem uma delegação, você precisa ter a formação em direito. Para trabalhar no cartório, também é recomendável que tenha formação jurídica. Veja o tanto de áreas que tem a partir disso daí. Bem interessante mesmo. E eu observo também, é importante vocês colocarem, né, em relação ao mercado de trabalho. Muitos alunos chegam para mim e falam, Thalita, e o mercado de trabalho, como que está, né, para essa área? Porque eles são muito preocupados com isso. Então, eu gostaria que vocês se colocassem também sobre essa questão. Tem bastante gente, como tem bastante gente em todas as áreas, né? A questão mesmo é você fazer o diferencial. Naturalmente que também o direito está sob desafios muito interessantes decorrentes, por exemplo, da inteligência artificial atualmente, que pode ser que no futuro tire vagas, mas o direito também não vai, o computador não vai concorrer
uma pessoa que oferece um serviço diferenciado, especializado, de confiança, né? Porque como é que você vai oferecer confiança via computador? Como é que você vai entender o problema alheio via computador, né? Ele pode ser complementar, mas não só isso, né? Você tem muitas áreas ainda, muitas coisas novas para explorar. Então, ainda tem espaço, sim. Mas não para quem faz menos do que o básico. Porque uma coisa curiosa no curso de Direito é que tem mais faculdades de Direito no Brasil do que no resto do mundo todo. Se você somar as faculdades do mundo inteiro de Direito e as somar as do Brasil, a gente tem mais faculdade no Brasil do que no mundo. Então, tem muita gente, realmente, né? Para destacar, você precisa estudar, você precisa se dedicar, como tudo, como qualquer outra área do conhecimento. Sem dúvida, sem dúvida. E na atuação do dia a dia de vocês, né? O que mantém acesa aquela paixão pela atuação, né? No caso do senhor Gustavo, eu acredito que é mais fácil para a gente entender por conta de dar aula. Então, assim, fica uma questão um pouquinho mais da Laura aí de como que é, né? Parece que é uma coisa tão maçante, todo dia você tem que analisar uma série de coisas e sentenciar, né? Como que se mantém vivo no dia a dia ali, de não cair numa rotina, de continuar com a paixão pela profissão no dia a dia? É super atraente, porque se você não perde de vista que você está julgando, sempre fatos, a gente não julga pessoas, mesmo quando a pessoa comete um crime, você não está julgando a pessoa, você está julgando o crime que ela cometeu. Mas então você está resolvendo um problema de um contrato mal resolvido, ou de um crime, ou de um divórcio. A gente não perder de vista que ali existem sentimentos, existem pessoas ansiosas para aquela solução, existem pessoas que você não vai conseguir nunca compensar ela do que ela sofreu, mas que vai existir alguma reparação. E como é uma área muito extensa, todo dia eu tenho alguma coisa diferente, um caso nunca é igual ao outro. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, a gente debate muito, questão a questão, porque elas têm peculiaridades que fazem um assunto ser resolvido de uma maneira e um assunto que é parecido resolver de uma outra completamente diferente. Então, é muito atraente, é muito interessante, é muito envolvente, justamente porque na nossa área tudo muda muito rápido. Eu sou formada há muitos anos. De magistratura, eu tenho mais de 20 anos. Quando eu entrei na magistratura, né, que é o cargo de juiz, a gente chama de magistratura. Tantas questões eram diferentes das questões de hoje, né? Só a título de curiosidade, os meninos do ensino médio podem achar curioso. Hoje a gente estava vendo uma decisão do tribunal autorizar que uma prostituta receba pelos seus serviços, né? Serviços sexuais. Antes, isso era um tabu, ninguém falava nesse assunto. A prostituição era uma situação criminalizada, então, se ela prestava o serviço dela e não recebia, ela não ia na justiça receber. Hoje, ela vai na justiça e recebe, né? Essas questões também de troca de nome, mudança de sexo, são questões todas que foram mudando ao longo dos anos, e muda muito rápido, e a gente precisa acompanhar essas mudanças todas. E são debates super atuais, alguns debates que não têm certo e errado, depende muito realmente da concepção da sociedade naquele momento sobre aquele assunto. Então é muito, muito atraente, os julgamentos são muito interessantes, a gente tem que estar sempre atrás do que está mais moderno, dos entendimentos que atendem mais o nosso senso de justiça, né, como um todo, não como eu como pessoa, mas o senso de justiça geral. Então, é muito legal. Eu adoro a minha profissão. Acho ela super envolvente. Que bacana. Isso é muito gostoso ouvir, né? E é o que eu sempre falo e priorizo. A gente tem que ter prazer naquilo que a gente faz, né? Senão a gente não vai fazer bem feito, não vai levantar com vontades, né? Então, acho que é isso importante falar, né? Sempre para os alunos também. Se pudesse, né, começar de novo, vocês fariam alguma coisa diferente? Eu não. Não? Não, eu não. Eu fiz as escolhas que eu reputei certas na época, bem pesquisado, não faria nada diferente, não.
Também não me ocorre, não, assim. É que hoje existem tantos. O nosso contexto lá atrás, né? A gente se formou há mais de 25 anos, menos de 25 anos, 23 anos, era outro, né? Não existia tantas oportunidades assim. Hoje eu já não sei. A minha filha, por exemplo, está fazendo um curso que ela encontrou onde? Em qual faculdade, universidade? Harvard. Em Harvard, um curso de arte. Então, tá ali acessível, aberto de graça, né? Então, talvez pudesse ter aberto mais a minha cabeça, talvez pudesse ter escolhido uma outra profissão, não sei. Hoje existem mais acessos, mais opções, mais instrumentos. No nosso tempo, não tinha tanto assim, o leque era mais fechadinho. É verdade. Gustavo, com relação ao perfil dos alunos, né? O senhor que está aí no dia a dia com os alunos, né? Já dando aula há algum tempo, houve uma mudança no perfil do aluno de direito no Brasil? Acho que posso dizer que sim. Houve uma certa mudança de perspectiva, talvez decorrente das gerações que foram se sucedendo, né? Eu estou dando aula já faz 15 anos, e com a convivência com o alunado, dá para perceber essa mudança de perspectiva, às vezes, e depende muito da instituição onde você está também, né? Tem instituições que você pega alunos um pouco mais pragmáticos, que querem um acesso ao mercado de trabalho. Tem instituições que têm um perfil mais crítico, um perfil mais social para você trabalhar. Então, o tempero entre esses dois perfis talvez tenha levado a uma certa mudança no período, derivado da praticidade, que tem muita gente que entra, eu já quero concurso público, então ele estuda para concurso público ao longo da faculdade. Outros já falam, eu quero trabalhar pela mudança, pela transformação social, então você vê esse perfil. Então tem uma praticidade um pouco maior que a gente acaba percebendo nessa virada de gerações aí, né, que talvez eu esteja na segunda ou terceira geração dentro dessa atividade docente, né. A gente está próximo dos alunos, a Thalita deve ter ouvido muita questão no sentido de, eu quero saber quanto ganha, eu quero saber quanto ganha. Então a gente percebe que acaba tendo uma certa pressa, né, em ganhar o financeiro antes de se especializar e, de fato, ter a profissão, né? E a gente sabe que o direito, ele deixa em aberto aí os ganhos, né, de um bom advogado, né, tirando a parte de concurso público, que muitas vezes já já respeita tetos, né, do governo e tudo mais. A parte de advocacia, ela é como se fosse um empreendimento, como se fosse uma empresa qualquer, né? Ele pode ganhar, ele põe o valor do serviço dele e se tiver quem pague, ele vai ser aquilo que ele espera. Mas qual que seria a dica, né, para diminuir aí um pouquinho a ansiedade dessa garotada que está prestando, para que não tenha tanto esse foco no financeiro, né? Que a gente sabe que o financeiro vai vir se ele se dedicar, se ele se especializar, se ele fizer aquilo com muita vontade, né, com paixão. Mas qual que seria uma dica de vocês aí dentro do direito para que o pessoal siga sem pensar muito na consequência financeira de imediato? Para ter o bônus, ele precisa enfrentar o ônus, né? O ônus é estudar, se preparar, entender o que a profissão, né? Entender aquilo que espera, fazer projeções do que ele pretende. Eu pretendo advogar, ok. Então, você tem que entender que você precisa construir corretamente uma clientela, né? Licitamente, uma clientela boa, que te traga retornos, né? Isso não acontece da noite para o dia. Fala-se em 10, 11 anos de um trabalho árduo, muitas vezes com 6 meses sem receber nada, para você começar a montar uma carteira de clientes e depois te trazer um benefício econômico. Eu tenho vários amigos que tiveram bastante dificuldade no começo e que hoje, 20 anos depois, 10 anos depois, 15 anos depois de profissão, conseguiram construir uma carteira de giro econômico na atividade da advocacia. No concurso público, naturalmente, que você passou no concurso, você já tem aquele valor pré-estabelecido. Uhum. Mas também você tem que saber que é aquele valor e ele vai se reajustar muito pouco ao longo da sua vida. E às vezes as suas necessidades são diferentes. Quando você passa no concurso, você ainda é solteiro,
ok, é bastante dinheiro, mas depois quando você forma família e começa a ir para centros maiores, o seu dinheiro rende menos. Então você tem que se programar também para cenários como esse, né? Mas isso tudo vem com amadurecimento, com estudo. E você disse uma coisa muito importante: não pode entrar na faculdade, põe o primeiro dia, já se coloca como ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem um caminho natural para você chegar à profissão almejada, né, ao objetivo almejado. É isso aí. É isso? Falei direitinho. Falou direitinho. E eu acho que para fechar, né, eu gostaria que vocês deixassem uma frase aí para os alunos, um conselho, uma orientação para aqueles que querem entrar, né, na faculdade aí de Direito. Eu acho que o importante é ter projetos, sonhar alto, mas devagarinho, como ele falou, tudo é possível, a gente, devagarinho, tijolinho a tijolinho, sempre com dedicação, com disciplina, né? Às vezes abrindo mão lá de jogar videogame, de ficar no futebol muito tempo. Com ordem, no dia a dia, a gente acaba conseguindo ali, aos pouquinhos, alcançar todos os nossos objetivos, né? Então, eu falo para os meninos, o caminho mais rápido para chegar em alguma coisa é o caminho do meio. Então, não fica dando muita volta, não. Vai estudar, se entrega, faz aquilo de corpo e alma. Se está ali sentado mesmo, então faz direito. Não fica ali enrolando, fingindo que está fazendo. Depois, se ficou ali uma hora, sai, vai fazer outra coisa, sai distrair a cabeça, volta. Então, acho que não tem erro. Isso é um caminho, às vezes demora um pouquinho mais, mas vai chegar onde quer. E ter plano, ter projeto, acho que alimenta muita alma. A gente fica animado, entusiasmado, né? E isso dá para a gente uma motivação para conseguir o que a gente deseja. Então, seja disciplinado, dedicado e bora para frente. Eu acho que eu posso falar em 3 palavras, assim, para desenvolvê-las. A primeira é persistência. A segunda, capricho. A terceira, a admiração. Né? Então, persista naquilo que você almeja, que você quer, estuda com vontade, como a Laura falou, não finja que está estudando, estude com vontade, e dá tempo, se você se organiza seus horários, dá tempo de tudo. Eu posso dizer por mim que joguei muita bola, joguei muito basquete, me diverti, tinha amigos, estudei também, li, fiz um monte de coisa. O capricho é fazer direito, dedicar-se, entregar-se, como a Laura falou, àquilo que você está fazendo. E a admiração é buscar exemplos, bons exemplos, exemplos virtuosos, né? Tem muita gente boa. Às vezes a pessoa está do seu lado, como está a Laura aqui do meu lado, que é um grande exemplo para mim. Como está, às vezes, num familiar, num parente, num amigo, mas exemplos virtuosos que você pode se mirar neles para ver, bom, ele chegou em tal lugar, será que eu consigo? O que ele fez para chegar em tal lugar? Não existe, ele tem um dom. Não, eu acredito no esforço. Existe esforço. Né? Então, de repente, você pode se mirar em alguém, admirar alguém, né? A palavra é admirar, e, de repente, a partir desse exemplo, buscar aquilo que é a sua vocação. Basicamente isso. Perfeito, perfeito. Gente, mais uma vez, muito obrigado, né, de vocês terem compartilhado um pouquinho das experiências de vocês aqui com a gente. Espero que os alunos possam compreender um pouquinho, né, e serem empáticos aí nesse sentido da escolha pelo direito, que isso possa ajudar os alunos numa decisão. É importante lembrar para os alunos que não precisam de pressa, né, para definir o que vai ser o futuro, que é válido se eles começarem o direito e não gostarem, que eles façam a troca, que eles façam uma nova faculdade, né? O pessoal ele tem muito essa ideia de, não, agora que eu escolhi, eu não posso mais mudar, mas é válido sempre lembrá-los de que é um período complicado esse de escolhas, quanto mais
você buscar informações, melhor vai ser a sua decisão, mas não significa que ela vai ser certa de início, né? Então, nossa parte está aqui de trazer profissionais para comentar um pouquinho do dia a dia, e eu agradeço bastante, mais uma vez, pelo tempo de vocês aí. Prazer foi nosso. Conte conosco. Tá certo, gente? Se vocês gostaram desse workshop, compartilhem aí com seus amigos, se inscrevam no canal do Novo Colégio para saber de maiores informações, e qualquer dúvida, manda para a gente. Qualquer coisa, a gente coloca vocês em contato aí com a doutora Laura e o doutor Gustavo para maiores informações sobre a faculdade, sobre a carreira. Tá certo? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.